Uma decisão de um tribunal internacional que diz que um país viola o direito de mulheres idosas ao falhar na implementação de medidas efetivas de proteção ambiental. Uma decisão considerada histórica. Uma decisão que deve impactar a onda crescente de litígios climáticos. Uma decisão que considera que a crise do clima é também uma crise de direitos humanos. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 9 de abril de 2024, dia em que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu a favor da Associação Klima Seniorinnen, a Mulheres Sênior pela Proteção do Clima, em um caso contra o governo da Suíça. A mais alta corte da Europa para Direitos Humanos acolheu o argumento do grupo de idosas que disse na ação que os esforços do seu país para combater as mudanças climáticas eram insuficientes e que as ondas de calor representam um maior risco de morte para elas. A corte também reconheceu que as mulheres tiveram seu acesso à justiça negado, já que o caso delas foi rejeitado por todos os tribunais suíços. O grupo, formado por cerca de 2.500 mulheres com idade média de 70 anos, argumentou no processo que as ondas de calor causadas pelas alterações climáticas prejudicam a sua saúde e qualidade de vida. O tribunal concordou e disse na decisão que a Suíça falhou na redução das emissões de gases que provocam o aquecimento global e no cumprimento das metas climáticas, desrespeitando os direitos humanos das mulheres. Ou seja, segundo a Corte Europeia, políticas fracas para combater as mudanças climáticas violam os direitos humanos fundamentais. O Tribunal Internacional também defendeu o direito à proteção climática, estabelecendo requisitos específicos que os 46 Estados-membros devem seguir para cumprir as suas obrigações. Não cabe recurso da decisão. A conclusão da Corte Europeia foi considerada histórica por ambientalistas, já que é o primeiro veredito de um tribunal de direitos humanos contra um Estado sobre esse tipo de questão. A definição desta terça também estabelece um precedente legal nos 46 países que compõem o Conselho da Europa. O caso pode ajudar os processos sobre o clima que estão pendentes em outros tribunais internacionais. A Annie Maher, que é co-presidente do grupo suíço, disse para jornalistas depois que a decisão foi divulgada que a corte reconheceu que a Suíça deve fazer o que não fez até agora: tomar medidas ambiciosas para proteger a saúde e o futuro de todos. La Cour nous a reconnu nos droits fondamentaux à un climat sain. A presidente da Suíça, Viola Amherd, não quis comentar a decisão, mas afirmou que o país se preocupa com a sustentabilidade, a biodiversidade e a meta de zerar as emissões de carbono. Também disse que seu governo vai analisar a decisão para tomar medidas sobre o tema no futuro. Outras duas ações semelhantes à da Suíça foram rejeitadas pelo mesmo tribunal nesta terça-feira por questões processuais. Uma delas é de um político francês que alegou que a inação do seu país contra a crise climática pode levar sua cidade a ficar submersa. A corte concluiu que, porque ele se mudou e atualmente vive na Bélgica, ele não era vítima no caso. O outro processo rejeitado pelo Tribunal Europeu nesta terça foi movido por 6 jovens portugueses. Eles argumentam que países não conseguiram evitar alterações climáticas com efeitos catastróficos que ameaçam o seu direito à vida. Segundo o grupo, a omissão governamental discrimina particularmente os jovens. A corte rejeitou o processo afirmando que eles não tinham esgotado todos os recursos em Portugal e que por isso não podiam recorrer ao Tribunal Internacional. A portuguesa Sofia Oliveira, que integra o grupo dos 6, se disse desapontada com a decisão sobre o seu caso, mas afirmou que o mais importante é aquilo que o tribunal decidiu no caso das mulheres suíças, que os governos devem reduzir mais as suas emissões para proteger os direitos humanos. Segundo ela, essa vitória é também para o grupo português e é também uma vitória para todos, como a gente escuta agora. So, I really think their win is a win for us, too, and a win for everyone. Um relatório do Observatório Europeu Copérnicos, divulgado na segunda-feira, mostrou que março de 2024 foi o mês de março mais quente já registrado na história. É o 10º mês consecutivo que bate esse tipo de recorde de calor. E esses registros históricos de aumento das temperaturas têm impactos que podem influenciar de forma direta ou indireta a saúde.
A crise do clima pode levar o corpo humano de imediato a uma situação chamada estresse por calor. É o que acontece quando o organismo, por causa do calor extremo, passa a ter dificuldades de controlar sua própria temperatura. Esse estresse se manifesta por meio de diferentes sintomas: cãibras durante exercícios físicos, cansaço sem motivo aparente, falta de urina, rubor da pele e volume baixo de suor. O estresse por calor pode levar à insolação, que acontece quando a temperatura corporal ultrapassa 40 graus Celsius e o corpo não consegue se resfriar. Outros efeitos possíveis são tontura, náusea e vômitos. O quadro pode evoluir no limite para o chamado choque térmico, marcado por confusão mental, convulsões, falência de órgãos e morte. Adultos, jovens e saudáveis devem se atentar para possíveis sintomas, mas os riscos do calor são maiores para idosos, crianças e pessoas com comorbidades, ou seja, que têm doenças como diabetes ou hipertensão. O caso suíço, aceito nesta terça pelo Tribunal Internacional, por exemplo, citou um relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que concluiu que as mulheres e os adultos mais velhos estavam entre aqueles com maior risco de mortes relacionadas à temperatura durante ondas de calor. Além dos efeitos no curto prazo, o aumento das temperaturas pode ter consequências duradouras para a saúde. Pesquisas médicas têm mostrado alguns efeitos concretos desse cenário. Um estudo publicado em 2023 afirma que a exposição prolongada ao calor extremo está associada a um declínio cognitivo semelhante à doença de Alzheimer em idosos. Os mais atingidos são os que vivem em bairros pobres e sem acesso a equipamentos de refrigeração, como ar-condicionado. A Renata Grassi, pesquisadora do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, disse em entrevista para o Nexo que anomalias de temperatura abruptas, como as das ondas de calor, não dão ao organismo tempo suficiente para se adaptar à nova condição ambiental. Isso faz o nosso corpo trabalhar em excesso. A pressão arterial, o aparelho respiratório e o sistema nervoso sofrem e ficam sobrecarregados. Outras doenças podem estar ligadas à exposição prolongada ao calor. Pessoas desidratadas não conseguem eliminar toxinas, acumulando-as nos rins e no soro sanguíneo, por exemplo. Essa acumulação leva ao risco aumentado do desenvolvimento de diabetes e síndrome metabólica. O calor extremo também tem efeitos indiretos para a saúde coletiva. O aumento das temperaturas leva, por exemplo, à expansão de doenças transmitidas por vetores, como malária e dengue. Isso acontece porque os mosquitos que propagam essas doenças se desenvolvem melhor sob temperaturas elevadas. Outro impacto é sobre a alimentação. Junto com as estiagens, o aumento das temperaturas pode reduzir a quantidade e a qualidade de cultivos de grãos e outros vegetais. O quadro tem potencial de aumentar a insegurança alimentar das populações, impactando de forma indireta a saúde humana. O aumento do calor e a seca provocam ainda risco de exposição a incêndios florestais. A proximidade com focos de calor pode causar queimaduras e problemas no coração e nos pulmões. Moradores de Manaus, no Amazonas, por exemplo, têm relatado aumento de problemas respiratórios por causa das frequentes queimadas na região. Um relatório publicado na revista médica The Lancet em novembro mostra que as mortes de pessoas com mais de 65 anos relacionadas ao calor aumentaram 85% desde a década de 1990. O estudo também mostra que a população está exposta ao dobro de dias de ondas de calor anualmente em comparação com o período de 1986 a 2005. A pesquisa teve participação de 114 cientistas. A publicação analisou os efeitos sobre a saúde não só do calor, mas também de outros aspectos da mudança climática. Além do aumento das temperaturas, eventos como inundações podem causar ferimentos graves ou morte de pessoas. Episódios como esse são recorrentes no Brasil. Todos esses danos que a gente citou recaem sobre os sistemas de saúde que passam a receber mais doentes afetados por problemas que seriam menores no passado. A decisão dessa terça-feira da Corte Europeia pode ter um efeito cascata em todo o mundo. Ela estabelece um precedente para alguns tribunais lidarem com a onda crescente de litígios climáticos baseados em violações dos direitos humanos. Os litígios climáticos são ações judiciais protocoladas de maneira estratégica para provocar os tribunais a tomar decisões que pressionem governos, empresas e organizações a criar medidas de combate à mudança do clima, a cumprir com as leis ambientais ou a reparar violações de direitos. As ações são hoje consideradas instrumentos possíveis para induzir mudança contra a crise climática e a favor dos direitos socioambientais.
Esses processos têm se tornado cada vez mais comuns e a tendência é que a decisão dessa terça encoraje novas medidas do tipo. O Brasil é atualmente o 5º país no mundo com maior número de ações contra empresas e governos que agravam a crise climática. São 40 processos do tipo, segundo dados do relatório Tendências Globais em Litígios Climáticos de 2023. O país só fica atrás dos Estados Unidos, que tem 1.590 casos, da Austrália com 130, do Reino Unido com 102 e da Alemanha com 59. As ações podem envolver questões relacionadas à redução de emissões de gases do efeito estufa, a redução da vulnerabilidade aos efeitos da crise, como a alta das temperaturas, de inundações ou do nível do mar, a reparação de danos causados pelo aquecimento global e a gestão de riscos já previstos para o futuro. Os principais réus no processo são governos e empresas que adotam medidas consideradas prejudiciais. Em casos como o da Colômbia, em 2018, o Estado foi condenado por tomar medidas que aceleravam a crise climática em vez de combatê-la, e a justiça obrigou o país a cumprir metas ambientais. Quem trabalha com o tema afirma que é importante que os litígios tenham um efeito simbólico, tanto quanto o efeito concreto. Por isso, organizações envolvidas nessas ações buscam assegurar que os casos tenham visibilidade. Em 53% das ações judiciais sobre o clima que já tiveram uma decisão, seja ela provisória ou final, o resultado foi favorável à ação climática, considerado um dever dos governos. A tendência é que a decisão desta terça-feira impacte resoluções futuras. Ela pode, inclusive, afetar uma outra ação envolvendo um grupo de mulheres suíças. As histórias delas também estão na agenda do Tribunal Internacional de Justiça, que vai discutir em 2025 as obrigações de todos os países com relação à justiça climática. O Durma volta já. Você já deve ter parado para pensar naqueles momentos em que a interferência de alguém mudou o curso da história. Tipo, sei lá, se o Aécio não tivesse questionado as eleições de 2014, será que as coisas teriam acontecido do mesmo jeito? O Rádio Novelo Apresenta dessa semana conta como a interferência de alguém mudou o rumo das coisas. Na primeira parte, eu, Evelyn Argenta, conto a história de uma espécie de macaco que está mudando de hábitos graças à proximidade com os homens. Depois, a Flora Thomson DeVoe conta como a música brasileira ganhou uma leitura, digamos assim, bem peculiar na França e mudou completamente de sentido. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta tem episódio novo, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. A gestão Tarcísio de Freitas divulgou no fim de março o projeto do governo do estado de São Paulo para mudar a sua sede administrativa, hoje no bairro do Morumbi, para o centro da capital paulista. A Mariana Vick escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública entre seus temas de cobertura. Mariana, como é o projeto e quais são as críticas a ele? A proposta do governo é transferir a sua sede para o Palácio dos Campos Elíseos, no bairro de mesmo nome, e construir um centro administrativo no entorno. Ali ficariam outros órgãos, incluindo 28 secretarias e 36 autarquias estaduais, onde hoje trabalham 22 mil funcionários. A construção tomaria 450 mil metros quadrados em 4 quadras ao longo da Avenida Rio Branco, que é uma das maiores do centro de São Paulo. E o centro administrativo tomaria a forma de uma esplanada, intermediado por uma nova área pública entre o atual Parque Princesa Isabel e a quadra onde está o terminal de ônibus de mesmo nome. Para realizar o projeto, quase todos os imóveis dos trechos das quadras onde o governo quer fazer a construção vão ter que ser desapropriados. O terminal Princesa Isabel também vai ter que ser transferido para permitir a integração dessa área pública. Com a transferência da sede, que se avançar deve ser implementada só a partir de 2025, o Executivo busca contribuir para a revitalização do centro paulistano, que hoje tem problemas principalmente na área de segurança com a proximidade da Cracolândia. Urbanistas e movimentos sociais, no entanto, criticam a proposta da transferência de sede. Para especialistas ouvidos em 2022, quando o Tarcísio falou no projeto pela primeira vez, a transferência não consegue resolver por si só o problema de insegurança. Em nota técnica publicada nesse começo de abril, entidades também disseram que o projeto não cita o destino das pessoas que moram nas quadras que podem ser demolidas, nem o destino do terminal Princesa Isabel. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro.
Da decisão de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos sobre os deveres dos estados no combate à crise climática, à mudança na sede do governo de São Paulo, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!